nosso amigo e pastor Jean Carlos. Jean Carlos, seja bem-vindo à Difusora. Eu me formei, eu sou bacharel em teologia pela Universidade da Bíblia e sou professor de teologia pelo IBADEJUF, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Juiz de Fora, todos reconhecidos pelo MEC. Ah, que bacana. Agora me fala uma coisa, Jean, a gente está vivendo uma época, eu não sei se eu posso dizer uma época diferente, Sim. Difícil, não sei, mas a gente está vivendo um tempo um pouco estranho. Você acha que a gente está vivendo já apocalipse? Você acha que a gente está vivendo essas previsões que foi de João, né? Então, eu acredito... Ou profecias, né? Sim, eu acredito que o tempo presente é aquele que se vive, né? Quando se usa a expressão tempo presente, a gente volta aí a 100 anos atrás e o pessoal que vivia 100 anos atrás, eles viviam o tempo presente. Certo. Há 500 anos atrás, eles viviam o tempo presente e as coisas já estavam difíceis naquela época. Agora, dando um salto de João, conhecido como discípulo do amor, que esteve preso na ilha de Patmos e foi o responsável por escrever as cartas às igrejas da Ásia, que foram 7 no total, e responsável pelo Apocalipse, ou o livro das Revelações, dando um salto dali para hoje, realmente a gente está vivendo não mais os últimos tempos, Alessandro, mas no singular, último tempo desse mundão aí, porque a coisa tá indo de mal a pior. Você vê muita coisa triste acontecendo, você vê coisas que a gente nem acreditava que acontecia, ou quando estava com um prato de comida na mão, você via uma reportagem, daí a pouco você virava lá a notícia, você continuava comendo, porque acontecia em tal lugar, em tanta distância, e hoje você está vendo coisas absurdas acontecer do lado da sua casa. Então é complicado, né? A questão de profecias relacionadas aí Mateus 24:12 fala que por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriaria. Então, quer dizer, a gente vê aí uma inversão de valores terrível, não lançando pedra politicamente falando, mas desde muitos anos o governo sempre julgou a favor de si. A religião, ela se corrompeu em várias esferas, você vê falar mal, o cristão hoje, ou aquela pessoa que gostaria de ser cristã, ela tem medo. Ela tem medo de se lançar no cristianismo hoje porque está desacreditada, né? Os valores estão se invertendo. Pais perdendo o controle sobre filhos, filhos não em sua maioria, mas filhos não honrando os pais, que a Bíblia fala que honrar o pai e mãe é o único mandamento com promessa, que é a honra pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. Então a gente está vivendo isso realmente. Então o tempo presente nosso nos dá a entender que sim, que nós estamos vivendo realmente um pré-apocalipse. Realmente. Essa geração nova, eu não sei se a gente pode dizer, essa geração do celular para cá. Eu me lembro que em Porto Firme, eu me lembro disso. Em 2007, foi em 2007 que chegou o celular, chegou a torre de celular, né? Não está tão longe assim, se você for analisar, né? Ali por volta de 2012, 13, 14, as coisas começaram a se tornar mais, a internet se popularizou mais, né? As redes sociais, o acesso às redes sociais, e a gente vê que você pode ver que tem sempre alguém falando, porque hoje a criança não brinca na rua mais. Hoje, para todo lado que você olha, tá numa tela, né? Não se socializa mais. Você acha que isso também acelera esse processo aí da falta de amor, da falta de... a socialização mesmo, né? Então, o acesso, né, Alessandro? O acesso, porque eu me lembro de um tempo que não existia deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Aí. Eu me lembro de um tempo chegou. Eu me lembro de um tempo que não existia asfalto. E quando falava assim, vai ter asfalto aqui,
a gente achava que era a coisa mais maravilhosa do mundo. E quando chegava o asfalto, chegava acidente, chegava velocidade, chegava atropelamento, chegava tudo. Então é o acesso. Se você pega hoje um celular com internet, com redes sociais, você vai ter acesso. E o acesso, ele tira o seu acesso àquilo que realmente deveria ser primordial na vida da pessoa. Você está vendo aqui um vídeo, de repente vai aparecer uma propaganda de alguma coisa. E talvez possa ser que aconteça de aparecer algo obsceno. Ah, pois é. Você está entendendo? Então, os acessos, hoje a gente está vivendo aí uma geração de 5G, até porque junto com ela veio também a inteligência artificial, então cria-se muitas fake news. Há pouco tempo agora eu recebi uma foto, um vídeo de uma congregação que eu dirigi lá no estado do Rio, em Areal, e um vídeo de uma onça próximo do lugar onde que a gente ia no monte orar, sabe? E era mentira, era mentira, sabe? Então, quer dizer, o acesso corrompe a pessoa. Entendi. A pessoa fala assim, não, eu me policio, se tiver alguma coisa errada aqui, eu não vou assistir. Tá, tudo bem, mas quanto tempo que você está passando ali de cabeça baixa olhando o celular que poderia estar fazendo outra coisa? Você poderia estar lendo uma Bíblia, poderia estar chamando um filho para poder brincar num carrinho de rolimã, ou podia estar soltando uma pipa, sabe? Ou podia estar fazendo qualquer outra coisa, ao invés de ficar ali desperdiçando grande parte do tempo com uma coisa que você vai ter acesso a um monte de lixo. Você quer ver uma coisa, Alessandro? A mente do ser humano, ela não está preparada. Eu sei que muitas pessoas envolvidas nessa área vão entender o que eu estou falando. A mente do cidadão brasileiro, a mente do ser humano no mundo inteiro, ela não está pronta, não está preparada para receber a quantidade de informação que eu vou dar um exemplo aqui, né? Um TikTok. Você está assistindo um vídeo ali, por exemplo, engraçado. Aí você ri, você passa um segundo vídeo, aí outro vídeo engraçado, você rola de rir, chama alguém, olha aqui que engraçado, você compartilha, aí você passa outro, aí é um ataque terrorista, aí você vê lá um monte de gente morta, um monte de gente explodida, aí você já muda ali, aí você passa outro, é futebol, o Neymar chegou no Santos, aí você muda o vídeo, e tudo assim, coisa de 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, então são muitas informações com segmentos diferentes, alegre, triste, engraçada, preocupante, bombástica, real, fake news, e a mente do homem não está preparada para esse tanto de bombardeio, sabe? E são a pessoa... várias emoções Exato. em 1 minuto. Exato, às vezes até menos. Então a pessoa vai dormir à noite, ela não consegue dormir, sabe? O subconsciente da pessoa absorve tanta coisa, porque a gente tem consciência e subconsciência. Quando a gente vai dormir, o nosso subconsciente não apaga não, cara. Tá só registrando as coisas. Tá lá. Agora, imagina só uma pessoa que fica aí... É claro que eu não sou contra a rede social, eu sou contra o acesso exagerado, exacerbado de tudo. É igual o cara vai comer uma feijoada, ele tem que saber o limite que ele vai comer, senão ele vai passar mal. Ou seja, o excesso, né? O excesso. Tudo demais. Então, se o cara faz mal, então se a pessoa, principalmente as crianças, Alessandro, principalmente as crianças, se fica aí 5, 6 horas na rede social, em WhatsApp, em TikTok, Insta, etc. Um monte de outros. Hoje tem Kawaii, Aí à noite a criança tá cheia de turbulência no subconsciente. Às vezes não dorme, às vezes não come. Cara, a gente sabe que o médico orienta, a gente sabe que se você levar teu filho lá no médico especialista, né, no neuro, no psicólogo, ele vai orientar. Esse tanto de tela faz mal, tem que ser esse tempo aqui, tem que ser esse tempo aqui. Mas qual que é o maior desafio? O desafio maior do pai, do gestor, é ele conseguir diminuir esse tempo. Porque, assim, parece ser... Você tem filho, eu tenho filhas lá. Parece ser simples. Mas não é simples. Porque tá pra todo lado.
Não é igual antigamente que você falou. Antigamente, um tinha, outro não tinha, né? O acesso não era tão fácil. Hoje dá para todo lado. Mas aí, Alessandro, entra aquela velha história, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Entendeu? Eu me lembro, vou dar um testemunho aqui, eu me lembro de um garoto que tinha 14 anos de idade e ele viu o tio dele jogando um toquinho de cigarro pela janela. Ele correu lá, pegou aquele toquinho de cigarro e ficou puxando aquela fumaça sem saber nem o que fazer. E o pai dele chegou, deu nele um tapa na boca, com a chapa, com as costas da mão, que afundou o cigarro, afundou a boca, afundou tudo que sangrou na hora. E o pai gritou assim: se eu te pegar fumando de novo, eu te quebro todo. Mas o pai estava com o cigarro na mão. Você tá entendendo? Então é aquela velha história de faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então o exemplo... Você não pode usar, mas eu tô usando. Sim. Hoje eu, como pai, né, os pais, as mães, precisam ensinar, Bíblia agora, né? Precisam ensinar o filho o caminho que ele deve andar. Porque mais tarde vai ser difícil ele se desviar daquele caminho. O ambiente é tudo, cara. É tudo. A inversão de valores ela já vem de tempos, mas atualmente está muito pior, cara. Tá pior. E tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase, que fala: os bons são mais. Exatamente. Os maus são menos. Mas o mal faz mais barulho. Faz. É a história da verdade e da mentira, né? A mentira tem perna curta. Pois é, e não tem. A mentira tem perna longa. Ela sai correndo. Quem tem perna curta é a verdade, cara. Mas a perninha curta, uma hora vai chegar lá. Não tem aquilo que uma mentira contada 1000 vezes vai se tornar uma verdade. Se torna verdade. É impressionante. Não é? Mas você vê que realmente, Jean, as pessoas meio que se subdividiram em grupos, né? Sim, é a famosa facção, né? E essa divisão de grupos, ela não é boa para a sociedade, ela não é boa, né? E às vezes também, quando a gente falou a questão do mal, bota falou mais alto, pelo menos parece, né? E isso faz com que as pessoas acabem se corrompendo, porque antes as pessoas eram loucas para ter informação, né? Exato. Só estava nas universidades, nas igrejas. Aí de repente você tem a informação que você quer. Explosão, né? Hoje eu vi, acho que hoje mesmo que eu vi, que uma criança hoje, vamos imaginar um país bem pobre, por exemplo, a África, né? Um país onde as pessoas não sequer se alimentam uma vez por dia, né? Falta tudo. Mas com o telefone na mão, com a internet, tem mais informação que um presidente americano tinha em 1990. Sem dúvida. Hoje em dia, uma criança... Isso é um armamento muito pesado. Um testemunho pessoal aqui, há uns 2 dias atrás, eu estava junto com a minha esposa na sala de casa e meu filho de 7 anos, o Miguel, estava no YouTube, na televisão. E lá tem um joguinho de perguntas bíblicas e o Miguel estava acertando tudo. Eu falei assim: Miguel, não é possível. Você aprendeu isso tudo aí? Aí teve uma pergunta lá que falou assim: quem foi que lutou com o anjo e segurou o anjo até que o dia amanhecesse para ele ser abençoado? Aí é o Miguel: Jacó. Aí o irmão dele falou assim: que isso, Miguel? Você tá doido? Aí ele falou assim: rapaz, tem até a musiquinha, Jacó segurou o anjo. Quer dizer, tem acesso. É uma criança, né? Criança de 7 anos. E esse acesso pode ser para ambos lados. Sim, pode ser tanto pro bem quanto pro mal. Não é? É complicado. Tem que ficar atento para que os valores voltem aí na sua linha correta. Já disse que esse ano tem alinhamento dos planetas, tem um monte de coisa sobre 2025, a soma de vários matemáticos, ouvindo matemáticos falando aí, que a soma de anos aí, multiplicado a um monte de coisa aí, dá 2025. 2025 parece ser um ano, segundo a gente vê falar do lado religioso, do lado de mitologia, né? Que o 2025 é um ano de muitas revelações, é um ano bom, por sinal um ano muito próspero. Eu tenho ouvido muito isso aí. Mas sobre sinais de, principalmente a gente falando sobre Apocalipse, a revelação, sinais de fim dos tempos. Por exemplo, vou citar algo aqui
E quem está em casa talvez eu fazer uma analogia. A gente nunca viu tanta queda de avião como a gente está vendo agora. Queda, problema, acidente. E segundo a estatística, a possibilidade de um acidente de avião é se eu não me engano, para cada 11 milhões. Então, realmente a gente precisa ficar atento a esse mundo de informações, porque essa questão aí de numerologia, matemática, alinhamentos, isso aí envolve muita astrologia, muitas especulações, e realmente, se você for buscar dentro desse segmento aí alguma coisa, você tira no ar alguma coisa que, se você quiser, você tira, né? Então, alinhamento A, alinhamento B, a gente tira sim, mas a questão é exatamente a gente ficar atento a esse mundo de informações que vão chegando. Com relação aos acidentes atualmente, e isso é bom a gente ficar atento, quantos acidentes aéreos tivemos nos últimos 10 anos? Um exemplo. Mas quantos voos positivos decolaram e pousaram sem problema, nenhuma turbulência nos últimos 10 anos? Milhões. Né? Milhões. Então, o que acontece? A gente precisa ficar atento, porque, volto a repetir, o presente momento é o que a gente está vivendo agora. E a qualquer momento existe o de repente, né? O de repente. Maria, por exemplo, estava em casa, tranquila, na sua câmara de dormir, e de repente chega um anjo e anuncia para ela que ela ia dar a luz ao Salvador, e que era para colocar o nome do menino de Jesus. De repente, Elias e Eliseu estavam no Jordão, e de repente veio uma carruagem de fogo e levou Elias embora. Foi transladado, sabe? Então, o de repente, ele não manda recado, ele acontece. Agora, com relação aos sinais, eles mandam recado sim. Os sinais estão aí. A Bíblia fala pra gente ficar atento aos sinais. E quais são os sinais? Tá lá em Mateus capítulo 24. Você lê o capítulo 24 todinho de Mateus, você vai entender que os sinais estão aí, escancarados. Mateus 24? Mateus capítulo 24, todos os versículos do capítulo 24. Os sinais estão ali estampados para todo mundo ver. Vou até anotar isso aqui, ó. Anota aí. Mateus 24. Isso, exatamente. Você vai ver tudo que está acontecendo hoje, está lá em Mateus 24. O que está faltando acontecer é tão pouco, mas tão pouco, que chega a ser absurdo o cumprimento de Mateus capítulo 24. Isso dá medo ou isso dá esperança? Ambos. Exatamente porque a mente humana está bombardeada para poder ter o seu foco desviado. Tá vendo? Você quer ver? Eu cheguei aqui em Piranga hoje, era 9 horas da manhã. Certo. 9 horas da manhã. Eu entrei aqui no estúdio 10 minutos para começar a entrevista. Eu fiquei 20 minutos procurando lugar para estacionar aqui em Piranga. É difícil estacionar aqui no centro, né? Você tá entendendo? Aí, de repente, um camarada sai com o carro e eu, exatamente naquele momento, estacionei na vaga que estava ali. O acaso existe? Então, era aí que eu queria chegar. O tempo presente, ele nos mostra que o acaso, ele pode acontecer. O acaso, ele pode acontecer. Exemplo, será que eu estou aqui conversando com você por acaso? O kardecismo, né, o evangelho segundo Kardec, ele migra para uma área que nos faz entender que o acaso, ele não existe, que tudo tem um propósito. E é exatamente o que os sinais mostram. Nada está acontecendo por acaso. Tudo está acontecendo porque está na Bíblia, está sendo profetizado desde muitos anos atrás. E o Mateus capítulo 24, ele prova que tudo que está acontecendo hoje não é um acaso. Por exemplo, vou te dar um exemplo.
Deus que nos livre, né? Mas se o presidente anunciar agora que o Brasil vai entrar em estado de sítio, sítio é uma dos segmentos de guerra que está sitiado, não vai ser por acaso. Não vai ser porque é Lula, ou porque é Bolsonaro, ou porque é Donald Trump, ou porque já existe rumores disso. Já, rumores, a palavra é exatamente essa. Apesar de que rumores de guerra são... rumores de guerra é a chamada Guerra Fria, né? É o que está acontecendo agora aí. Bíblia fala disso, né? Sim, guerras e rumores. Rumores de guerra. Tem Mateus 24. Essas ameaças, imposto, o Brasil vai ter que pagar 30% de imposto agora, a China agora vai ser taxada com 40%, e quem vier perturbar aqui os Estados Unidos, eu vou colocar lá mais 20% de imposto. Isso é Guerra Fria, são rumores de guerra. E pode dar um salto do rumor para a guerra exata, que é o que está acontecendo lá na Ucrânia com a Rússia. Ô Jean, eu ouvi ontem eu acompanhei um pouco acho que você deve conhecer o Rodrigo Silva. Sim. Não só como um pastor, ele teólogo. Não só como um grande teólogo, é também um arqueólogo. Sim. Né? E o Sacani, o Sérgio Sacani, que é um ateu. Ateu, é cientista, que estuda a questão de planetas e tal. Então ontem o Rodrigo colocou ele numa saia justa. Engraçado. O Rodrigo falou para ele assim: quantos galáxias existem, assim, aproximadamente? Porque é tudo aproximado, não tem certeza. Aí ele diz que pode existir trilhões. Trilhões. É muita coisa. Não dá nem para mensurar. Aí fizeram as contas lá que não tem nem como fazer as contas. Então pode existir também bilhões de sistemas solares como o nosso. O Sol é uma estrela, né? E ela tem uma órbita que tem planetas que orbitam ali. A Terra é um deles. Então, o que o Rodrigo perguntou para ele assim, ó: você acredita que existe vida em outros planetas, em outros sistemas solares como o nosso? Porque a gente está falando de trilhão, correto? E ele falou o seguinte: cara, eu creio, ele falou, né? E é um cara que estuda o planeta há quanto tempo, né? Ele tem ligação direta com NASA, com, sei lá. É uma autoridade na área. Autoridade na área. Ele falou assim, ó: eu acho muito pouco provável. Muito pouco provável. Porque são tantas coincidências que acontecem na Terra, são tanta coisa. A Lua no tamanho que é, a curvatura que ela faz, N coisas. Creio que não, cara. Então ele falou, creio que não. E aí o Rodrigo Silva colocou numa saia justa. Ele falou assim: então, cara, fica muito difícil para eu, Rodrigo, o cara que crê, não crer. E fica muito difícil olhando para você, um cara que não crê, sabendo disso. Exato. Sabendo disso. Ele falou assim: então, de certa forma, eu fico muito feliz em ter essa informação sua, que é um especialista na área, porque você me deixa mais convencido. Exatamente, do que ele crê. Do que eu creio. Porque não. Igual aconteceu com Abraão. Eu vou ser breve, porque eu acho que a gente já está caminhando pro final, não sei, tomara que não. Falando isso, quero mandar um abraço pro Leandro, né? Leandro. O diretor aí. Nogueira. Leandro Nogueira, abraço pro Leandro. Parabenizar, né, a equipe pelo quadro. Muito bom, muito bacana. Esse quadro é um quadro que vai render muito aí. Mas dentro dessa questão, me lembrei de Abraão, ou Abrão, né? Que antes de ser o nome Abraão, o nome dele era Abrão, e ele morava em Ur dos Caldeus, né? E ele era filho de um homem chamado Terá. Abraão é da onde os hebreus veio de Abraão. Então, e Deus, tá certo, né? Sim, Deus, ele vira para Abrão e fala assim: Abrão, sai da tua terra, deixe a casa dos teus pais, abandona a sua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Lá eu vou engrandecer o seu nome, lá eu vou te tornar grande. Em ti todas as famílias da terra serão benditas, e as estrelas do céu vai ser assim também a sua geração, vai ser impossível contar. E Deus então, em Abraão, ele cria de um homem de Ur
dos caldeus, transforma Abraão no primeiro judeu, mudou não só o nome dele, mas a nacionalidade dele, e de Abraão ele deu origem ao povo judeu, a todos os hebreus que existem no mundo hoje, desde Abraão. Mas ele precisou o quê? Precisou de crer. Se ele não acreditasse. Se ele não acredita. E parece que Ur era uma terra muito próspera. Próspera, porque ele era muito rico. Tanto Abraão quanto o pai dele, eles eram responsáveis. Sabe o Expedito, pai dos meninos da Arte Porto, lá de Porto Firme? Sim, o Expedito Santeiro. Exatamente, Expedito Santeiro. Você já viu aonde tem obras de Expedito? Tem obra na França, tem obra na Alemanha, tem na Inglaterra. Uma obra dele custa 2 milhões, 3 milhões de reais. Sabe? Se não dele, um atravessador, um cara compra dele ali por 100 mil, vende por 4 milhões lá na França. Entendi. O Terá, pai de Abraão, ele era o Expedito Santeiro daquela época. Que exemplo. Entendeu? Inclusive ele era o fazedor de uma imagem chamada Nanar. Ele era um artista, no caso? Ele era um artesão. Ele era responsável por fazer todas as imagens de um deus chamado Nanar, que era o deus da fertilidade. Então ele era um cara assim... Não, ele era o Jó do Egito. Jó era milionário. Jó era a Latam de hoje. Entendi. Jó atravessava o pô, tô precisando de levar um acampamento pro outro lado do deserto. Pô, quem que vai alugar camelos? Jó. Ele tem. Por isso ele era o cara do dinheiro na época. Então, Abraão Terá, pai de Abraão. Pai de Abraão. Abraão era riquíssimo. E ele abandonou tudo e foi para uma terra que ele nem sabia. Precisou-se o quê? Fazer o que o Rodrigo Silva fez. Precisou de crer. Mas precisou também de alguém para dar uma forcinha para ele. Né? Que foi alguém ir contra aquilo que ele estava vendo. Você pode ver que quando 10 pessoas falam assim, rapaz, não faz isso não. E um fala, rapaz, se Deus está mandando. Você precisa só de um incentivo. Eu não sei se você conhece o Marcus Eberlin, que é um cientista também, físico, um monte de coisa, e ele se converteu pro cristianismo, e aí ele foi perguntado num desses podcasts aí, por que você, cara, você tem todas as fórmulas na mão aí? Aí ele falou assim, cara, é por isso mesmo, é porque tudo que você olha pra Terra, planeta Terra, ser humano... conspira. Tudo que você vai fazer conta, cara, é tipo assim, não, isso não tem como. E tá lá. Não tem como, tá lá. Ele falou assim, então eu preferi me tornar um cristão a crer, porque é o seguinte, cara, essas coincidências, não tem como essas coincidências acontecerem, né? Até porque o escritor aos Hebreus, a Bíblia não revela o nome do escritor aos Hebreus, mas dada a forma de se falar, os jargões empregados ali nas palavras, o jeito de se falar, entende-se que foi Paulo quem escreveu Hebreus. E Hebreus capítulo 12 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza de receber aquilo que não se vê. Jean, mas vamos lá, tudo bem. Temos as pessoas que dizem que não crê, que são o ateu. Sim. O ateu não crê. E o ateu, me perdoe aí os ateus que estão ouvindo aí, mas o ateu é o que mais crê em Deus. É o que mais crê. Mas vamos lá. Pra eu desacreditar, eu preciso saber que existe. Saber que existe. Eu preciso lutar contra aquilo que tá ali. Porque o que pode passar na cabeça de uma pessoa, por exemplo, que não crê? Eu sei que pode vir do ambiente, mas pode vir, por exemplo, a questão da Bíblia mesmo, a seleção de livros. Sim. Existe os cânons, né? Existe muita pergunta em cima disso. Outros falam que foi na época de Constantino, foi ele que, que manipulou, outros dizem que não manipulou. Mas e antes? Dos profetas de antes, por exemplo, os cânons, quem é que fala? Porque foi inspirado. Quem definiu que foi inspirado? Na verdade, a Bíblia, do jeito que a gente já conhece hoje, de Gênesis a Apocalipse, ela não está numa ordem cronológica exata. Ela foi formada nessa ordem para que a gente pudesse ter um melhor conhecimento, um melhor entendimento das coisas. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Que é também o Pentateuco. Que é o livro também do judeu, que é a Torá. Então, é o mesmo, né? A Torá, ele vai de Gênesis e vai até Malaquias.
Entendeu? Malaquias se encerra. E para o cristão, de Malaquias a Jesus, foi o período intertestamentário, que foram 400 anos de silêncio de Deus, nenhum profeta se levantou. Porque, segundo a ordem teológica aí, estava se construindo um novo testamento. Ah, tá. 400 anos de silêncio. 400 anos. 400 anos. Não houve profecia, não houve profeta, não houve manifestação da parte de Deus de forma alguma, só em Jesus. Em Zacarias, né, que Deus falou com ele, o anjo falou com ele, você vai ser pai. Falou, como é que eu vou ser pai? Eu tô velho. Você vai ser pai e vai colocar o nome do seu filho de João. Ele vai preparar os caminhos daquele que era Jesus. João que batizava. Isso, João o Batista. A palavra Batista quer dizer batizador. Né? Então, o que acontece? Com relação a essa visão da ordem de canon, apócrifos, que são livros, houve vários concílios, porque os manuscritos encontrados... Houve concílios antes de Constantino? Sim, houve vários. Houve vários concílios e, inclusive, a primeira Bíblia da história humana, ela era tipo um poliesportivo com vários manuscritos, e a pessoa que entrava lá dentro, papyrons, e entrava lá dentro e colocava assim naquela ordem. E dali para cá foi havendo a diminuição, mas concílios para poder julgar qual era e qual não era, qual era canon, qual era apócrifo, qual era isso, qual era aquilo, demorou muito. Porque também no início era em cunha, né? Sim, era enrolado. E deixa eu te falar uma coisa. O livro de Jó e o livro de Daniel, eles foram colocados em julgamentos para ver se era para se tirar da Bíblia. Porque o livro de Jó, por exemplo, mas no início era, só para entender, no início era passado de que forma? De forma verbal, por exemplo. Começou verbalmente. Depois começou em cunha. Depois virou papiro. O cidadão comum, ele não tinha acesso ao material de ferro. Era tudo muito caro. Era difícil, né? Era difícil. Em 1500, por exemplo... era cuneiforme que fala? Cuneiforme eram tipo cunha mesmo, assim? Eram desenhos talhados. Isso. Né? Para se tirar ali, para se interpretar o que estava escrito de alguma forma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que em 1500, 1400, 1600, com o Rei Leão 15, por exemplo, o cidadão, ele não tinha acesso à Bíblia. Os religiosos da época, a exemplo aí, os padres, eles rezavam a missa em latim e de costa para o povo e de frente para o altar, porque o acesso era muito restrito. E quando agora aí uma questão aí que envolve o Martim Lutero, né? O Martim Lutero, por exemplo, em 1548, que começou aí a haver aquele protestantismo, a partir de Lutero é que começou ali para cá, ainda demorou muito, é claro, mas a partir de Lutero é que o povo começou a ter aí ele chegou a escrever, acesso, né? Ele escreveu, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, e do alemão para... E ali surgiu a imprensa também. Sim, né? Uma Bíblia hoje, uma casa hoje tem aí 10, 20 Bíblias, né? Na época que começou... O cabelo demorava meses para escrever. Meses até mais, anos. Anos, né? Porque existe uma coisa chamada Septuaginta que te deixa sem saber qual a palavra que você vai empregar naquela frase gramatical. Por exemplo, Paulo no capítulo 6 de Éfeso, aos Éfesos, né, no livro de Efésios, no versículo 10 em diante, ele fala: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então precisou de se usar hostes, que significa exércitos, nas regiões celestiais. Então são 70 palavras que poderiam ser usadas ali.
Então, extraiu-se ali. Nesse modo de traduzir do hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, e o grego, que é a língua traduzida do Novo Testamento, e 3% da Bíblia em aramaico. Então existe uma Septuaginta que dificulta um pouco aí a questão da tradução. Mas hoje nós temos aí a João Ferreira de Almeida, temos a Bíblia King James, que a King James, por exemplo, foi uma versão original de 1546. Eu tenho lá uma King James. Ela é impressionante. A King James pra hoje estudo, ela se aproxima muito do original, tá? E a João Ferreira de Almeida, ela é uma Bíblia que hoje é a mais usada no Brasil. Os papyrons, eles passaram por crivos e concílios para chegar hoje aonde chegou. Aonde estamos. Em canons e apóstolos. Pois é, o Manhã Difusora de hoje, estou recebendo aqui o pastor Jean Carlos de Porto Firme. A gente está conversando um pouco sobre Bíblia, conversando um pouco sobre as dúvidas que a gente tem no dia a dia. A gente tem muita dúvida, né, Jean? Sim, a gente que é cristão, a gente tem muita dúvida. E a gente já está indo para o nosso final do nosso bate-papo. Aquilo que eu te falei, né, Jean? São assuntos que a gente fala horas, né? Sim. Falaria horas, né? Mas a gente respeitando dentro do nosso tempo aqui da Difusora. Ô, Jean, eu queria antes só falar o seguinte: quem está em casa ouvindo, quiser rever, quiser acompanhar de novo, a gente vai colocar esse bate-papo do Fala Bro, ele vai pro canal da OnAir lá no YouTube. Bacana, né? muito à noite bom. A gente já posta lá, quem quiser ver, rever e enfim, né? Eu quero até, Alessandro, mandar aqui um abraço pro pessoal lá de Porto Firme, lá da nossa igreja lá. Missionária Rosilda falou: tô faxinando aqui e ouvindo. Oh, que beleza. O Paulian, que é meu genro, a gente tem aqui o Dr. Jonas lá em Viçosa, a Darcy lá em Juiz de Fora, a gente tem aqui o Henri, que é um dos colaboradores ali da nossa barbearia em Porto Firme. Tem uma turma grande aí que bom, ouvindo cara. o nosso programa. Então, mas já aproveita e já fala para mim aí como é que faz para poder falar com o pastor Jean, com o teólogo Jean, como ele te encontra nas redes. Você me encontra ali na ADM Porto Firme, Assembleia de Deus Missões de Porto Firme, PR Jean Carlos, @PR Jean Carlos. No Instagram? No Instagram. Me encontra também ali em Porto Firme, no Conselho Tutelar. Sou presidente do Conselho Tutelar, estou no meu 3º mandato já. Me encontra ali no Sindicato dos Trabalhadores Rurais também, se dá o grito lá, me encontra. E chegou em Porto Firme ali, qualquer um que você perguntar ali aonde que eu encontro o pastor Jean, alguém vai te indicar como faz pra me encontrar ali, viu? Então, tá, joia. No Instagram é PR.Jeancarlos. Jeancarlos, né? Jean, mas pra gente finalizar o nosso papo, então, eu gostaria que você falasse para mim, hoje, nesses tempos que a gente vive, a gente que é cristão, a gente que crê, questão de blindagem ou até mesmo questão de experiências. Eu imagino que você deve ter passado por algumas experiências. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a questão do jejum, que é importante jejuar. Queria que você falasse o porquê que é importante jejuar e de alguma experiência que você passou. Sim, então, veja bem, o jejum, ele é algo muito pessoal, né? É algo muito íntimo. Eu posso até falar com você: Alessandro, jejua, cara, faz jejum, mas você pode até fazer. Você pode deixar de comer, você pode deixar de beber alguma coisa, pode deixar de almoçar, de jantar, de tomar café, mas o jejum, ele tem que ter um propósito. Certa vez, os discípulos foram enviados 2 a 2 num grupo grande de 70 discípulos, e quando eles voltaram, depois de algum tempo, voltaram para Jesus, eles chegaram maravilhados, dizendo: mestre, em teu nome os demônios se nos submetem. Quer dizer, a gente tem muito poder e autoridade sobre os demônios. E passados alguns dias, os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram assim: poxa, Senhor, a gente na praça agora ali tentou expulsar um demônio de um cara e bateu na gente, pô. Não saiu de jeito nenhum, não. Se a gente não corre, a gente tava apanhando lá até agora, trocando por miúdos. Entendi. E aí Jesus falou assim: homens de pequena fé, até quando estarei eu com vocês? Existem castas, e aí entra a Septuaginta, a palavra castas no original quer dizer tipos ou espécies. Tá vendo? 2 palavras aqui: tipos ou espécies. Existem castas de demônios que só saem através do jejum e oração.
Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso entender que o jejum é uma coisa muito íntima. Eu não posso simplesmente fazer igual, me perdoe aí os judeus que vão ouvir isso, mas eu vou falar de Bíblia, que na época de Jesus, um camarada que era príncipe da sinagoga, por exemplo, ele saía, acordava de manhã, saía com a roupa toda amarrotada, com o olho todo remelento, cabelo todo rupiado e mostrando para os outros que estava jejuando. Entendeu? Você está entendendo? Entendi. Então, o jejum... Queria que as pessoas vissem. Isso, queria que as pessoas vissem. E Jesus chamou esse povo de raça de víboras, de hipócritas, porque são como sepulcros caiados. Poxa, você olha por fora o sepulcro, ele está bonito. Por dentro você só vê osso, só vê tá podre, putrifação. Entendeu? Então é isso. O jejum, se eu não entender que o jejum é uma coisa muito íntima e pessoal, eu estou fazendo, segundo a Bíblia, um sacrifício de tolo. Por quê? Porque o que significa o jejum na minha concepção como cristão, como pastor? Eu ensino para os membros das nossas igrejas ali que o jejum é uma intimidade com Deus em reconhecimento de que eu não consigo se não for Ele na minha vida. Eu vou fazer um sacrifício. Qual é o sacrifício? Eu vou ficar sem comer da hora que eu acordo, 6 horas da manhã, até 9 horas, porque 9 horas eu tenho que tomar um remédio, um exemplo. Neemias jejuou segundos, minutos antes de chegar na frente do rei e conseguiu a maior vitória da vida dele, que foi cartas e uma autorização para ir para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias era um copeiro. Tá entendendo? A minha sogra recebeu uma bênção gigantesca através do jejum. Você tá entendendo? Então, o que eu preciso? Eu preciso entender que eu, sem Deus, não sou nada. E em reconhecimento a isso, eu vou oferecer para Ele um jejum de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Porém, Alessandro, eu preciso entender que eu tenho que jejuar não só da comida. Eu posso fazer um jejum parcial? Posso. Eu posso ficar sem comer algo e eu posso beber só água durante o dia, se eu entender que pode. Eu posso fazer um jejum de não beber Coca-Cola esse mês? Pode. É uma intimidade. Uma experiência sua. Sim, uma experiência minha. Eu tenho um filho de 15 anos, que é o Natan, e ele nasceu com um problema no coração, que depois acabou evoluindo para um problema pulmonar. Hoje ele tem 15 anos. E quando ele começou a fazer o tratamento bem pequenininho, lá no Biocor, foi quando ele voltou aos 10 anos para poder ver se faria ou não a cirurgia. E chegou lá, para surpresa da equipe médica, o coração dele estava bem bom, tinha evoluído para um quadro positivo muito grande. Porém, o pulmão tinha dado complicação, porque o pulmão teve que se adaptar a um coração ruim, né? E a equipe médica falou que ia abrir ele, ia abrir o peito dele para ver e tal. Só que eles ficavam sem saber se era para abrir ou não, se abria, se não abria, se entrava com tratamento no pulmão e acreditava que o coração ia continuar evoluindo para um quadro positivo, e aquela situação. Foi quando estourou o primeiro caso de Covid em Belo Horizonte. E exatamente no andar que nós estávamos internados ali com o meu filho, morreu a primeira mulher em Minas Gerais. E o meu filho lá, cheio de crianças, com o peito operado. Foi quando eu cheguei perto da minha esposa, isso numa quarta-feira, e falei assim: filha, vamos fazer um propósito. Eu cheguei chorando perto dela. Vamos fazer um propósito de jejum amanhã, quinta-feira, e sexta-feira até meio-dia. Se meio-dia a equipe médica não tiver uma posição com relação à operação do Natan, nós vamos assinar qualquer documento que tiver que assinar e nós vamos embora para nossa casa. Tá bom. Eu fiquei a quinta-feira toda em jejum, só eu e minha esposa. Nem o Natan sabia. E quando foi na sexta-feira, por volta de 10 horas da manhã, o jejum ia até meio-dia. Quando foi sexta-feira, por volta de 10 horas da manhã, a equipe médica chegou lá, me chamou, a mim e a minha esposa, e falou assim: olha, pai, mãe, nós chegamos numa conclusão de que nós não vamos abrir o seu filho, porque o coração dele está evoluindo para um quadro positivo, e nós vamos entrar com um tratamento aqui só pulmonar, porque o coração dele tá melhorando, e etc, tal. Quando foi meio-dia,
o documento autorizando a gente ir embora, que a alta médica estava na nossa mão, exatamente no meio-dia da sexta-feira. Que experiência, hein? Forte. Mas aí, Alessandro, para encerrar aqui, ó, aquela primeira parte da pergunta, o jejum também ele tem que ser de alguma coisa que você está absorvendo nos seus olhos. Você não tem que ficar só sem comer. Você tem que falar, poxa, eu tenho que falar menos, eu tô falando muito da vida dos outros. Eu tô vendo muita coisa errada, eu tô participando de rodinha que eu não era para participar, igual o salmista Davi falou no Salmo 1, bem-aventurado aqueles que não se assentam à roda dos escarnecedores, não se detêm no caminho dos pecadores. Então eu preciso jejuar de tudo, cara. Eu tenho que ser exemplo. Eu não posso só jejuar de comida e a minha língua, eu tropeçar nela. Eu não posso jejuar eu vou beber só água hoje, ou não vou beber Coca-Cola esse mês, ou esse mês ou não, essa semana eu não vou entrar no TikTok. Mas meu olho tá me condenando. Eu preciso fazer um conjunto da obra. Se é jejum, então é eu e Deus, é intimidade entre eu e Deus. E não eu e o padre, eu e o pastor, eu e o sacerdote do centro espírita, eu e o meu ancião lá dos Testemunhos de Jeová. Não, é eu e Deus. Você nem precisa saber se eu estou jejuando aqui ou não. Eu não preciso saber se você está jejuando. É eu e Deus. É intimidade, né? Você entendeu? Uhum. Essa é a minha visão com relação ao jejum. Jean, para fechar, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui, ter trago essas informações tão pertinentes. Você sabe que eu sou um cara que adoro conversar com você, eu aprendo muito toda vez que a gente se encontra. Idem. Muito obrigado mesmo. Quero que você deixe suas considerações finais e mais uma vez agradecer mesmo de coração aí por você ter vindo. Alessandro, bro. Fala, bro. Fala, bro. Eu tenho que agradecer aí pelo carinho, pela oportunidade, né? É a segunda vez que eu venho aqui nos estúdios da rádio para dar entrevista. A primeira vez foi com a banda Shekinah, que é composta por mim, minha filha Débora, meu filho Natan e um grande amigo, um jovem da nossa igreja, que é o Wellington. E só agradecer e mandar aí um beijo carinhoso para todos os ouvintes de toda a região, todo lugar onde está se ouvindo, até mesmo fora do Brasil. Um abraço carinhoso do pastor Jean e estou à disposição. Eu sei que essa entrevista vai pro ar, então a gente tem uma página lá no Facebook também, Assembleia de Deus Missões Porto Firme. Só chegar lá, mandar um recado pra gente lá, a gente está à disposição para tirar dúvida, para orar. Coloca lá o seu nome lá no nosso grupo de oração e a gente está à disposição para atender novos convites aí, assim que for possível. Jean, eu sempre fecho com uma pergunta, né? E vou fazer com você também. Se você, imagine-se que agora Deus te deu um poder, né? Você vai falar com os mais de 8 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra. Todo mundo está te ouvindo agora, prestando atenção em você. O que você falaria? Rapaz, eu já estava meio que preparado para algo desse tipo. E o meu coração, Alessandro, ele é voltado para uma coisa muito, muito pertinente desde sempre, que é o problema do racismo, cara. Eu poderia falar aqui um monte de coisa voltada para a Bíblia, para religião. Poxa, todo mundo se converta aí ao cristianismo. Mas, cara, eu não concordo de forma alguma com racismo. De forma alguma. Do branco contra o negro, do negro contra o branco, do japonês contra o italiano, eu sou contra. E o recado que eu mandaria para todo mundo que está ouvindo aí é: ame mais, cara. Se tirar a pele, nós somos todos iguais. Não existe melhor nem pior. Se eu e um negro comermos uma feijoada estragada, a gente vai para o mesmo lugar, passar horas lá. Ó. Se a gente cair da mesma altura, sem um amparo por baixo, a gente vai para o mesmo hospital. Se um milionário e um mendigo, um preto e um branco, um japonês, um alemão, vai passar pelo mesmo lugar. Você tira o sangue de um e tira o sangue do outro, coloca no tubo sem identificação, mistura lá e manda saber qual que é preto e qual que é branco. Você não vai saber, cara. Então, o meu recado é: cara, vamos amar mais. Vamos amar o que existe dentro da pessoa e não o que está de fora. O que está de fora é sepulcro caiado. A gente tem que entender o que está lá dentro. Se a pessoa tiver putrefada,
vamos tentar ajudar ela para ver se ela consegue se regenerar, se restaurar. E se ela for uma pessoa bonita por dentro, vamos aprender, vamos amá-la e aprender cada vez mais. Racismo não, cada vez menos racismo, porque o racismo, cara, é uma coisa nojenta. Meu recado pro mundo é esse, cara. Ame mais e para com essa nojeira de fazer racismo contra o preto, contra o branco, contra o pobre. Horrível. Racismo não. Obrigado, Jean. Abração, meu querido. Valeu, meu amigo. Bom Obrigado. demais.